E aí, pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para responder a seguinte pergunta. Você sabe mesmo a diferença entre rifle, fuzil, carabina, espingarda e escopeta? Essa foi uma dúvida que nos enviaram lá no nosso perfil no Instagram. É isso mesmo, se você quer dicas diárias, rápidas e objetivas sobre armamento, dicas curtas, entra no nosso perfil e nos siga lá no Instagram e também no Facebook, tá? E a gente sempre tem que lembrar que se você gosta dos nossos vídeos, ao final, se você gostar de verdade, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação para receber todas as notificações, porque nós sempre estamos postando aqui vídeos interessantes sobre armamento, tá? Voltamos então para a nossa pergunta. Essa é uma dúvida que muitos instrutores de tiro, muitos profissionais de segurança pública não sabem responder. Como fazer a diferenciação entre esses armamentos? Afinal de contas, o que é um rifle, o que é um fuzil, o que é uma carabina, o que é uma espingarda e o que é uma escopeta? A primeira observação importante é que eu estou falando, quando eu me refiro a esse tipo de arma, todas são armas portáteis, ou seja, são armas longas que podem ser conduzidas e manuseadas por uma pessoa. Não são armas de porte, que cabem num coldre, por exemplo, como uma pistola, mas são armas longas portáteis. Essa é a primeira observação. Quando se fala nesse tipo de armamento, eu posso fazer então uma divisão nesse grupo. O primeiro grupo será composto por rifle, fuzil e carabina. Quando eu estou falando nesses termos, eu estou falando em armas longas de alma raiada. E quando eu falo em espingarda e escopeta, eu estou falando em armas longas de alma lisa. Mas quais as diferenciações dentro desses dois grupos? Vamos verificar primeiro as armas longas de alma raiada, ou seja, o rifle, a carabina e o fuzil. Outro detalhe muito importante, que é sempre bom a gente lembrar, é que não existe uma definição técnica definitiva, onde eu posso dizer, olhar para uma arma e dizer, isso é um rifle, isso é um fuzil, está escrito em determinada norma. Não existe isso. Isso, na realidade, é imposto por costumes, por tradição, pelo país em que se tem como referência. Então, existe muita diferenciação. Mas aqui no Brasil, especificamente, nós podemos ter alguns direcionadores que vão, então, nos explicar a como fazer essa diferenciação. A primeira diferenciação importante, então, como eu disse, são as armas longas de alma raiada. Assim, eu posso fazer a seguinte diferenciação. Primeiramente, o que vem a ser um rifle? Bem, um rifle é qualquer arma longa de alma raiada. Como assim, Marcelo Adriano? Não foi isso que eu entendi. Um fuzil eu posso chamar de rifle? Sim, se nós levarmos em consideração a expressão em inglês, principalmente utilizada nos Estados Unidos, que é o grande berço do armamento civil no mundo, né? Podemos assim dizer. Afinal de contas, é nos Estados Unidos onde há a maior liberação de armas para as pessoas, né? Ao menos no mundo ocidental, né? Naquilo que nós conhecemos como civilização. Então, rifle é um termo genérico, que enquadra tanto carabina quanto fuzil. É óbvio que, comercialmente, algumas armas, algumas expressões são utilizadas fazendo diferenciações, mas, em regra, eu posso chamar de rifle qualquer arma longa de alma raiada. Isso quer dizer que uma carabina pode ser um rifle e um fuzil também pode ser um rifle, tendo por referência a cultura americana. Certo? Então, sempre como referência, tendo como referência a cultura americana. E aqui, na nossa cultura, é que nós fazemos uma diferenciação maior. Bem, já entendi o que é rifle, então é qualquer arma longa de alma raiada. Isso quer dizer que eu posso considerar essa arma aqui, ó, como um rifle, sim, e posso chamá-la também, como nós veremos daqui a pouco, de carabina, também. Tá? Então, essa primeira diferenciação. O segundo termo, então, que é o fuzil. O que vem a ser o fuzil? É uma arma longa de alma raiada, de maior comprimento ou maior energia. Veja que agora eu tenho dois critérios possíveis para a diferenciação, definindo, então, o que é um fuzil, afinal de contas.
eu tenho uma arma longa de alma raiada, certo? Só que aí eu tenho duas diferenciações e eu já vou mostrar para vocês por quê. Ou ela é mais longa, ou ela é então uma arma de alta energia. Já já a gente faz essa diferenciação. E a carabina? Ora, a contrassenso do fuzil seria também uma arma longa de alma raiada, só que agora de menor comprimento ou menor energia, tá? De menor comprimento ou menor energia. Por que ou um ou outro? Porque não tem critério definitivo, definidor. Se você escolhe um critério definidor definitivo, você encontra exceção. Ah, mas isso aqui, isso é exceção. Ah, mas e aquela arma? Aquela é uma exceção. Então eu tenho tantas exceções que fica muito difícil você dizer um critério definidor definitivo que diga isso é fuzil, isso é carabina. Agora tenho, como disse, os costumes, a tradição, a nomenclatura comercial, é isso que realmente faz então a diferenciação. Vamos para o primeiro critério na diferenciação de armas longas de alma raiada, ou seja, como eu faço para fazer essa divisão dos rifles em fuzis e carabinas? Todos então são rifles de maneira genérica. Vamos lá, primeiramente o comprimento do cano. Veja aqui, segundo o R105, Marcelo Adriano, mas o R105 foi revogado, mas veja, na parte de conceitos, certo? Permanecem os mesmos conceitos, é o referencial que a gente tem, é um decreto presidencial. Nós temos agora outros decretos que revogaram o R105. Temos sim, mas não veio novas definições do que é fuzil e o que é carabina. Então a gente usa essa ainda como referência só para vocês entenderem. E depois na prática a gente mostra aqui para vocês entenderem essa diferenciação. Então o que diz o R105, que é um documento governamental, um decreto que foi revogado, mas era a opinião do Exército Brasileiro sobre o que era fuzil. Arma de fogo portátil, de cano longo e alma de cano raiada, cuja alma do cano é raiada. Opa! Então veja que se eu tiver uma arma de alma raiada de cano longo, eu posso chamar de fuzil. Então se eu pegar uma espingarda como essa, construir uma espingarda ou uma carabina como essa, tá bom? E fazê-la com um cano bem longo, eu posso chamá-la de fuzil? Tecnicamente eu não a chamaria de fuzil do mesmo jeito, só com base nessa definição, tá? Exemplo aqui, então, de fuzil que nós veremos. Trouxe aqui o fuzil da Imbel, o IA2762. Veja aqui, o comprimento do cano é de 920 milímetros, tá? E vários outros detalhes aqui, preste atenção nos comprimentos, tá? No comprimento o comprimento total dele, na realidade, é de 920 milímetros, tá? 920 milímetros, e aí eu tenho outras medidas de referência, né, cujo comprimento do cano é de 390 milímetros, e ele atua semiautomático, automático e de repetição, certo? Vamos para o próximo exemplo, então, porque isso aí seria, então, um fuzil desenvolvido pela Imbel, tá bom? O próximo exemplo, levando esse critério, e o critério é comprimento do cano, então eu teria uma carabina. E aqui eu trago um outro exemplo também. A carabina Imbel 762 IA2. Veja aqui exatamente a mesma arma. A diferenciação está nas suas dimensões, onde eu tenho dimensões menores, tá bom? Onde, olha o comprimento do cano com quebra-chamas, 265 milímetros, funcionamento semiautomático e de repetição. Você pode pensar, pulo do gato, no fuzil tem funcionamento automático. Eu trabalho em instituição policial e nós já tivemos carabina com regime de tiro automático também. Então isso também não é uma diferenciação regime de tiro. Posso ter carabinas com regime de tiro automático. Nós tivemos MD-97, por exemplo, que tinha regime automático, mesmo porque os mecanismos são os mesmos, tá? Muda-se ali uma pecinha ou outra dentro da arma, dependendo da arma, e ela pode se tornar, então, uma arma automática também. Então veja que eu tenho praticamente a mesma arma, ó, presta atenção, a mesma arma, só que uma eu vou considerar fuzil e a outra carabina. Mas por que essa diferenciação? Na realidade, você tem um cunho comercial, tá? Principalmente para a venda desse tipo de armamento para as instituições policiais. Veja aqui, em regra, o fuzil, a nossa cultura é de que fuzil é utilizado na guerra e que a carabina pode ser utilizada então pelas forças policiais. Então é melhor uma instituição policial comprar uma carabina do que um fuzil que dá a entender que é muito agressivo, que tem
um índice de letalidade muito maior, tá? Então essa é uma explicação. Então a empresa Imbel, que pertence ao governo brasileiro, é ligada às Forças Armadas, ligada ao Exército, desenvolveu então esse mesmo armamento. Se você desmontar sem prestar atenção então nas dimensões, é exatamente a mesma coisa. Então esse é o meu primeiro critério. Qual é o segundo critério que eu posso utilizar também? Porque veja, se eu levar somente em consideração o critério do comprimento do cano, eu posso ter armas que eu vou chamar de carabina, mas com o comprimento do cano bem grande também, como nós veremos o exemplo daqui a pouco. Então, só isso não é suficiente para definir. Então, o segundo critério que se leva também em consideração é a energia produzida. Vamos chamar de energia porque fica mais fácil, tá? Tem muitos profissionais que falam do momento, de forma mais técnica, né? O momento... no momento do impacto, velocidade, aqui é a energia para você entender de forma bem genérica, tá? Então vamos lá, eu tenho, o que seria o fuzil se levar em consideração esse critério? Ora, armas longas, de alma raiada, tá bom? Com alta energia, ou seja, com velocidades de 500 a 1.200 metros por segundo na saída da boca do cano. Exemplo aqui, esse AK-417 762 por 51 nato. Agora, veja bem, eu tenho um outro critério. Por quê? Se eu levar em consideração somente o critério do cano, talvez eu não consiga atingir todos os meus objetivos, fazer todas as definições. Então, se eu tiver uma arma que utiliza aquela munição tipo garrafinha, sabe? Tipo garrafinha, eu tenho então um fuzil, tá? E o que seria a carabina então, se eu não levar em consideração o comprimento do cano? Ora, uma arma de baixa energia, tá? De até 500 metros por segundo na saída da boca do cano. E aí, independentemente do tamanho, e aqui eu trouxe para vocês a CT-40 FAMAI, que foi um projeto da Sig Sauer, que foi comprado pela FAMAI, que é chilena, que foi depois transferido os direitos aqui para Taurus, que fez uma adaptação que foi uma loucura, não vamos nem entrar nesse detalhe. Mas quem se lembra da arma, quem teve contato com essa arma, é uma arma gigantesca, que se eu levar em consideração o tamanho do cano, eu a chamaria de fuzil. Porém, qual é o critério aqui? Bem, o critério é o tipo de munição, tá? Nessa situação, eu vou chamar de carabina, independentemente, peraí que só vou pegar a munição, independentemente do comprimento do cano, aquelas armas que utilizam, então, munição de pistola ou de revólver, como, por exemplo, essa arma aqui, tá? Essa é uma munição .40 e essa é uma arma de calibre 38. Veja aqui uma arma como essa, independentemente do tamanho do cano, eu chamarei de carabina, tá? Então esse é o segundo critério. E aí, como é que eu faço a definição? Na realidade, como disse lá atrás, no início, é um critério mais comercial e também mais cultural. Então, costuma-se chamar no Brasil esse tipo de arma de carabina, uma arma que utiliza munição de pistola ou de revólver, que comumente também é utilizada em armas curtas, armas de porte. Entendemos aí a diferenciação? Então, dependendo do critério, eu posso classificar a arma como fuzil ou carabina, ou levando em consideração o comprimento do cano ou a energia. No final das contas, o que define é o comercial e o cultural. Certo? Entendemos? Então, essas são as três tipos de armas. Se você levar em consideração de forma genérica, rifle, fuzil, rifle é arma longa de alma raiada, englobando fuzil e carabina diante dessas duas diferenciações. Bem, vamos para a próxima diferenciação, então? Isso! Vamos então para o segundo grupo de armas, onde eu tenho a espingarda e a escopeta. Quando eu falo de espingarda e escopeta, eu estou falando de armas longas, só que agora de alma lisa, tá? Arma sempre inspecionada, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre. Esses dias um aluno me criticou, não gosto que você fique apontando a arma para a câmera, porque eu não sei quem está atrás. Veja, aqui atrás da câmera não tem ninguém. Eu sempre prego segurança, apontar uma arma para uma direção segura, tá? Eu estou em um stand de tiro, então pode ter certeza que quando eu aponto uma arma, segurança, quando eu manuseio uma arma, segurança é a minha principal preocupação, tá? E é muito interessante você mostrar para as pessoas sentirem também o impacto. O que vem a ser então a diferença entre espingarda e escopeta? Bem, ambas são armas longas de alma lisa também. Ou seja,
Qual é o critério que pode fazer essa diferenciação? Bem, o critério que pode fazer essa diferenciação é o comprimento do cano, onde eu tenho as espingardas maiores e as escopetas menores. Veja então que uma escopeta é uma espécie de espingarda, só que com um cano menor. Aqui a gente chamava, por exemplo, de cano cerrado, né? Espingardas de cano cerrado. Quando você serra o cano de uma espingarda, você tem uma escopeta, tá? Escopeta é um termo em espanhol, certo? Que significa espingarda. Então, escopeta significa espingarda, certo? Não tem diferenciação. Agora, em muitos países se considera arma longa de alma lisa com um cano mais curto como sendo a escopeta. E existe um tamanho ideal para que a partir daí eu possa chamar uma espingarda de escopeta? Não existe nada regulamentado, tá? Se você pesquisar, algumas lojas, alguns instrutores vão chamar de escopeta, alguns manuais que a gente vê por aí, aquelas espingardas com cano de até 13 polegadas, tá? De até 13 polegadas de cano. Mas isso é totalmente arbitrário. Arbitrário no sentido de que não tem nenhuma norma dizendo, opa, isso aqui é escopeta, isso aqui é espingarda. Tá? Não existe nenhuma norma dizendo. Enquanto que a espingarda é a mesma, ou melhor, a espingarda é uma arma longa de alma lisa, só que com um cano maior. Tá? Então, na realidade, escopeta é um tipo de espingarda. Valeu, galera? Espero que tenha sido claro. Deixe os seus comentários e deixe o que você acha efetivamente. Se você não concordar comigo, qual é essa diferenciação? Porque esses termos geram muita dúvida em muita gente. Valeu, até mais!